Circuito CBN, com Gustavo Frison. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 3 de março de 2018, são exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas, que a cada semana, vocês sabem, traz diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, você já sabe, também é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook. Procura lá, Programa Circuito CBN, aí você pode nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim. É o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número 146, eu disse, edição de número 146 aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Rodrigo Serri, enfermeiro que se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes com feridas crônicas, que vem nos falar sobre o tamanho da população de acamados no Brasil, quem são essas pessoas e o que as levam a ficar nessas condições, quais os diferentes tipos de tratamentos existentes e muito mais. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo, para mais de 50 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco, Rodrigo Serri. Ele é enfermeiro e se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes com feridas crônicas. Vamos entender um pouco desse universo. Muito bom dia e obrigado pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço. Bom dia, Gustavo. Prazer estar aqui. Vamos falar sobre esse universo. Primeiro, antes de conversar sobre esse assunto especificamente, eu queria entender por que você escolheu enfermagem. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do tamanho e da importância desses profissionais, né? Exatamente. A enfermagem hoje, ela é a terceira maior mão de obra do Brasil, né? Ela só Terceira? Terceira. Ela só perde aí para telemarketing e construção civil. Então é muita gente, né? E para ser enfermeiro não basta apenas... Muita gente, na hora que pensa, enfermagem, o que é um enfermeiro, né? O enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem. Só pensa em dar injeção, medir pressão. E não dá importância devida. Devida. Né? A enfermagem não é só isso. A enfermagem é uma arte, é uma profissão que você precisa ter muito amor, né? Que ela é onde a gente consegue ficar ali ao lado do paciente, a gente que cuida, a gente que ouve. Muitas vezes eu até falo, o enfermeiro ele é nutricionista, ele é psicólogo, ele é várias coisas, porque... O psicólogo deve ser bastante, né? E muito, viu? Porque o paciente está ali na maior parte do tempo, né? Dentro de um hospital, até às vezes em casa. É o enfermeiro que está do lado dele, quem dia a tem dia, mais contato com o paciente, tem né? maior contato com a família do paciente. Exatamente. E eu que escolhi, gostei, por que eu escolhi esse ramo de feridas, né? De tratar o paciente com feridas? Porque eu trabalhei num setor muito complexo no Hospital da PUC, depois eu fui gestor de UTI, e eu aprendi a parte assistencial e administrativa nesses dois trabalhos. Porém eu falei, poxa, eu queria me especializar, eu queria focar em alguma coisa, né? Sim. E pesquisa, a gente vai, no dia a dia da gente, a gente vai aprendendo, e eu percebi que o tratamento de feridas, o nosso órgão de classe, o COREM, permite com que a gente prescreva cobertura tópica, ou seja, eu consigo indicar o tratamento desse paciente. Então ali eu consegui ver uma autonomia muito grande. Falei, nossa, então eu vou me dedicar a isso, e hoje estou aí firme e forte, graças a Deus, nessa parte, nessa profissão, que eu tenho muito orgulho e tenho certeza que quem trabalha também tem. Todos têm, e tem que ter mesmo. Aliás, eu queria falar um pouco do universo da população acamada no Brasil. Sim. Qual o tamanho desse universo e o que levam mais as pessoas a ficarem nessa condição, Rodrigo? Hoje o que mais causa, né, a parcela da população que mais está acamada hoje, né, são os idosos, né? Nós temos também pacientes politraumatizados, que sofreram algum tipo de acidente, que são mais jovens, que acabaram ficando paraplégico ou tetraplégico, né, em cima de uma cama e tal, mas a maior parte são idosos. Tá? Idosos que sofrem ou sofreram algum tipo de problema neurológico, ou seja, Alzheimer, um AVC ou um derrame cerebral, né, mais conhecido, pacientes que sofreram algum trauma, a queda é muito comum no paciente idoso, e às vezes a queda com uma fratura de fêmur, uma fratura de bacia, de quadril, isso deixa o paciente acamado. E muitas vezes as pessoas acham que caiu e quebrou. Na verdade, quebrou e depois caiu, né? Exatamente, pode acontecer. E
E aí é o grande início de vários problemas. Queda no paciente idoso é muito problemático. Por isso, assim, uma dica que eu dou já de cara: tirem os tapetinhos da casa. Você tem um idoso em casa, tira aquele tapete, porque é muito perigoso. Daí em diante pode ter muitos problemas, né? Temos os pacientes também que sofreram alguma amputação, tá? Que aí acabou deixando ele acamado ou cadeirante, né? Então hoje a maior parcela são esses tipos. O que mais acontece com esses pacientes são esses tipos. O principal é o derrame, que deixa o paciente impossibilitado. Agora, o número hoje, a gente não tem um número exato, número de acamados, mas se a gente for pensar nos idosos, nessa parcela, hoje o Brasil ele tem 26 milhões de idosos. Eu tenho um número aqui, você me corrija se eu estiver errado, que eu tenho aqui: o número de idosos no Brasil cresceu 50% nos últimos 10 anos, e a estimativa é que em 2027, portanto daqui a 9 anos, o Brasil deve alcançar 38 milhões de pessoas com mais de 60 anos. É isso mesmo. E a longevidade aumentando, enfim, normalmente não quer dizer qualidade de vida, né? Não. Que é aí que entra o trabalho de vocês. Exatamente. E a expectativa para 2050 é de 30% da população. Ave Maria. É muita gente. Então, tomara que estejamos nela, né? Pois é. Que acontece que vai chegar um momento que a população idosa vai superar o número de pacientes, de pessoas, crianças e adolescentes. Sim. Então vai ter um número muito grande. Isso é a expectativa de vida. Em 1940, a expectativa de vida era em torno de 45 anos. De 1940 a 2015, essa expectativa aumentou em 30%. Né? Então, isso aumenta, se você tem um aumento da população de idosos, consequentemente, você tem problemas relacionados a idosos. Sim. Eu até tenho aqui uma pergunta na sequência que é relacionada justamente a isso. Eu queria saber até que ponto a população idosa está comprometendo as contas públicas, que acaba sendo uma consequência disso também, né? E quais os tipos de serviços que o sistema público pode oferecer a essa população acamada em especial? Existe uma preocupação com eles, não? Tem que ter. Tem que ter. Se não tem, deveria, né? Deveria. Porque você imagina, você falou que daqui 9 anos, né, o seu dado está correto, são 38 milhões. Daqui 9 anos teremos 12 milhões de idosos a mais. A mais. Olha só, 9 anos, 12 milhões. Olha a proporção. Olha a proporção. Né? 12 milhões de pessoas que necessitam muito do serviço público de saúde. Muito. Então, se não estiver preparado, tem que começar a se mexer. Sim. E aí, o que pode ser feito? Né? O que o serviço público pode ser feito? O serviço público ele precisa parar de financiar a doença. Sim. E sim começar a financiar a saúde. A prevenção. A prevenção. Né? Esse é um problema que o brasileiro quase não... Mas a prevenção é o melhor remédio. Né? É o mais barato, né? É o mais barato. Se você prestar uma assistência integral a idoso, estimulando atividades cognitivas, psicossociais, isso você diminui a depressão no idoso, a dependência. Você dar atenção. Atenção. É esse que é o segredo, né? E aí você, consequentemente, reduz os problemas, as doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Um dado importante. Hoje tem 25% dos idosos são diabéticos, 57% são hipertensos. Então o que acontece? Todos esses problemas que levam o paciente a ficar acamado é muito grande. Viver com a aposentadoria deixa a pessoa hipertensa. Hipertensa, pois é. Né? É o grande problema, ele fica nervoso com aquilo todo mês, né? Então, isso faz com que aumente a proporção. Você tem uma proporção maior de idosos, a sua proporção de problemas também que levam o paciente a ficar acamado. Né? O derrame cerebral, que é uma das maiores causas, é a hipertensão. Né? Uma hipertensão. Quando nós falamos das pessoas acamadas, existem aquelas que estão internadas em hospitais, como estamos falando aqui, mas existem também aquelas que estão em casa, que podem ser tratadas em casa, né? Isso. Mas que precisam, obviamente, de acompanhamento, de auxílio. Quais os tipos de tratamento que existem hoje para essas duas realidades? No hospital é mais fácil porque você tem a estrutura toda ali disponível, né? Mas em casa, como faz? Na verdade é assim, Gustavo, isso é até bom a gente esclarecer, porque o hospital, por que a gente vai no hospital? A gente está com algum problema, né? Chega lá no hospital, o médico te avalia, ele vai buscar um diagnóstico, feito o diagnóstico, ele vai te indicar um tratamento, e aí você tem que executar esse tratamento. A hora que o seu quadro clínico já está estabilizado, o paciente tem alta.
Sim. Certo? Então, o hospital... Não quer dizer que está resolvido, está estabilizado. Né? E não quer dizer que, dependendo do problema, não quer dizer que o hospital seja a melhor solução. Entendi. Entendeu? Então, assim, o hospital, ele trata, ele consegue atender um paciente com casos mais graves, mais complexos, que precisam de uma atenção hospitalar. Hoje, os hospitais, cada vez mais, querem antecipar a alta do paciente. Porque quanto mais fora do hospital o paciente estiver, melhor para ele. Às menor vezes risco de infecção. Risco, né? Exatamente. Menor risco de infecção. E outra, o ambiente da gente é muito mais propício. A cabeça estando em paz, claro. O nosso ambiente é muito mais fácil a gente se recuperar. E em casa, exatamente isso. A gente se recupera de algum problema. Entendi. Bom, hoje está conosco o Rodrigo Serri, ele é enfermeiro e se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes com feridas crônicas. Vamos fazer a nossa primeira parada, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, 9h43. Só quem tem familiares acamados ou diabéticos, com escaras, feridas e queimaduras, sabe o valor do curativo. Pensando nesses pacientes, nasce ShowMed em casa. A ShowMed é a maior especialista em curativos de alta complexidade e lança em Campinas e região o primeiro serviço de curativos Home Care. Fale com a gente, 4020-2464 e peça uma avaliação gratuita. ShowMed em casa, o curativo certo, no lugar certo. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, estamos de volta, 9h44, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o programa Circuito CBN. Hoje conosco o nosso convidado especial é Rodrigo Serri. Ele é enfermeiro que se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes com feridas crônicas. Rodrigo, quando o assunto são feridas crônicas, qual o principal fato causador? Aliás, vamos começar do começo, né? O que são feridas crônicas, para quem está nos escutando? Exatamente. Bem, primeiro eu preciso explicar o que é ferida. Vamos começar do começo do começo, né? Ferida é qualquer rompimento da pele, desde lá quando você vai tirar sangue, tomar uma injeção, até um ralado, caiu de moto, caiu de bicicleta. Um estrago maior. Isso é ferida. A partir do momento que você tem uma ferida, que causou uma ferida, o organismo imediatamente inicia um processo de cicatrização, que envolve várias funções do organismo, inclusive o sistema imunológico, de defesa do organismo. Né? Só que quando algum fator atrapalha esse processo natural da cicatrização, como infecção, algum problema de saúde, a própria diabetes, idade, assim por diante, isso faz com que o processo paralise ou se atrase. Sim. Isso faz com que a ferida se torne crônica. Tá? Ela demora mais tempo para cicatrizar. Uma média de cicatrização, dias de cicatrização, em torno de 15 dias a gente tem uma cicatrização normal. Né? Passou disso, já começa a se cronificar, se complicar a cicatrização. Entendi. Né? E e aí você percebe, essas feridas começam a ter muita secreção, né? Odor desagradável, começa a apresentar aqueles tecidos de necrose, aquele tecido escurecido, aquele tecido morto. Outras complicações. Complicações. Então começa a cronificar, começa a ficar mais grave o problema, né? E os maiores causadores, os principais fatos, existem muitas coisas, mas eu vou falar 3 que é muito importante. Primeiro, os problemas de circulação, né, que causam as feridas de perna, né, que é a úlcera venosa e arterial, que são problemas de retorno e de suprimento de sangue aos membros. Sim. É muito comum no Brasil. Tem menos fluxo, atrasa a cicatrização. Tanto o fluxo de irrigação do membro, da perna, sim, né? Não chega o sangue, o tecido não é nutrido, quanto o fluxo de retorno. Incha a perna e acaba tendo algum tipo de ferida, né? Outro muito importante é o pé diabético. O pé diabético é a maior causa de amputação de membros, é o pé diabético. Então, o paciente diabético ele precisa ter uma inspeção frequente dos pés, porque ele tem um problema sensitivo, ele não consegue ele não tem sensibilidade nos pés, então se ele pisar num caco de vidro, num prego, ele não percebe, e aí isso se complica. Esse é o grande risco. É o grande risco. Então o paciente tem que estar sempre de olho no pé, sempre fazendo a inspeção, cuidado muito grande, e causa a amputação. Muitos pacientes amputados, né, por causa de uma infecção e assim por diante. Sim. E a lesão por pressão, mais conhecida como as escaras, muito comum em pacientes acamados. Que fica na mesma posição ali parado, enfim. Exatamente. Como o próprio nome diz, a lesão por pressão. Que pressiona proeminência óssea, calcâneo, região do calcanhar, cotovelo. Então aquela região, por muito tempo parado na mesma posição, acaba tendo uma morte celular e acaba abrindo uma ferida. Então esses são os 3 principais problemas hoje que causam as feridas crônicas.
Entendi. Né? Temos muitos outros, mas Claro. essa é a que é mais comum hoje na população. São os mais comuns. São os mais Com o comuns. avanço da medicina, da tecnologia, o que mais mudou no tratamento dessas pessoas acamadas e com feridas crônicas que acaba eventualmente sendo uma consequência? Gustavo, eu gosto muito de falar que a tecnologia, ela vem na vida da gente para tornar a nossa vida mais fácil e mais barata. Tem muita gente que tem um pouco de resistência com tecnologia, né? Sim. Fala, nossa, isso Tem daí medo, não é- tem medo. Tem medo, isso não é para mim e tal. Mas assim, alguém estudou, né? Alguma Sim. pessoa estudou, alguém descobriu, estudou e viu que aquilo é mais eficaz. Então, eu não gosto de desmerecer o que tinha antes, né? Não, mas eu acho que acaba sendo uma evolução Uma em todos os evolução. segmentos, né? Exatamente, você estudaram, descobriram, senão a gente estaria ali fazendo foguinho com Claro. pedra, né? Exatamente. Então, então a tecnologia, ela veio na vida das pessoas e principalmente na parte de tratamento de feridas, a gente conseguiu reduzir o tempo de tratamento e o custo. Hoje, usando tecnologia, né, coberturas de tecnologia para tratamento de feridas, é 37% mais barato você tratar com esse tipo de... se for comparar com pomadas mais tradicionais, né, o tempo de tratamento, enquanto eu levava um ano, né, em média um ano, se desse tudo certo, porque a gente precisa do paciente colaborando também, eu consigo reduzir para 3 meses. Por exemplo, eu já tive casos, eu já acompanhei pacientes de 30 anos de feridas, de uma ferida na perna, em 3 meses ela curou, cicatrizou. Passando a se utilizar de produtos com tecnologia mais avançada, mais Exatamente. moderna, você consegue adiantar Você essa imagina, cicatrização. Gustavo, 30 anos de feridas, e de repente 30 anos que ela não sentava na mesa para comer com a família, e de repente você resolve. E assim, o mais Isso tem a ver com qualidade de vida, qualidade né? de vida, sabe? E isso aí melhora a cabeça e tudo mais. E tem muita gente, Gustavo, que não sabe que existe esse tratamento, não sabe que existe a tecnologia. Sabe? Você vê muitos pacientes acabados, às vezes a gente vê o paciente andando na rua com uma ferida, com uma curativa na perna, a gente acha que é um machucado comum, mas não é. Ela também não sabe que existe um tratamento, e existe. Então eu falo para todos, se vocês conhecem alguém que tem algum tipo de ferida, vá atrás de tratamento, porque existe. E não vende isso em farmácia. Entendi. Porque são produtos tecnológicos. Entendi. Produtos tecnológicos não é simplesmente você tira do balcão da farmácia e põe. Não é. Né? E como tem precisa de acesso a pessoas isso? especializadas. Olha, para você ter acesso a isso, é muito acessível. Os médicos sabem dessa solução? Sim, Imagino muitos, que sim, né? Muitos sabem. Alguns ainda estão descobrindo, estão aprendendo com isso. Por isso que eu gosto de defender muito a enfermagem também nesse ponto, porque curativo, a enfermagem tem um conhecimento muito grande. Procure um profissional habilitado, que tenha um bom conhecimento, que goste de tecnologia, né? Que tenham bons instrumentos para monitorar a evolução dessa ferida e que atenda em casa. Qual que é o momento do seu dia, Gustavo, que você mais fica confortável, que você mais relaxa? Na hora que você chega no seu lar. Sim. E o lar não é somente para a gente. O lar é o momento que a nossa cabeça relaxa. E então a recuperação da doença, independente de qual for, em casa, ela é muito melhor. Então se você conseguir achar um profissional que te ofereça isso, muito melhor. Em casa ainda muito melhor, né? Muito melhor. Hoje conosco o Rodrigo Serri, ele é enfermeiro que se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes com feridas crônicas. Segunda parada, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, 9h51. Só quem tem familiares acamados ou diabéticos, com escaras, feridas e queimaduras, sabe o valor do curativo. Pensando nesses pacientes, nasce ShowMed em casa. A ShowMed é a maior especialista em curativos de alta complexidade e lança em Campinas e região o primeiro serviço de curativos Home Care. Fale com a gente, 4020-2464 e peça uma avaliação gratuita. ShowMed em casa. O curativo certo, no lugar certo. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, agora 9h52. Hoje conosco o Rodrigo Serri, ele é enfermeiro que se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes com feridas crônicas. Rodrigo, para quem tem uma pessoa acamada em casa, vamos falar de coisas práticas aqui, que precisa de auxílio, qual que é a melhor forma de buscar um especialista e quais tipos de serviços que existem hoje em dia? Você falou que o atendimento em casa já existe, né? Já existe, eu acho que isso... Busque, né, você
os serviços que você encontra o especializado de enfermagem, né? Sim. Hoje nós temos, é importante você achar um enfermeiro que seja dermatológico ou estomoterapeuta, é muito importante. Então, busque pessoas que têm esse conhecimento, porque vai conseguir oferecer muito mais resultado, muito mais qualidade. E né? que esteja atento às novidades também do mercado, né? Que consiga envolver a família, né? Que consiga a família participando do tratamento é muito importante, porque quando você vê a evolução, né? A gente tem muitos pacientes, muitos familiares que acabam desacreditando de tratamento exatamente porque nunca viram a evolução. Sim. De repente você vê aquela evolução, você fica, nossa, que maravilha. E às vezes quer tratar o problema da mesma forma que não sei quantos anos atrás. Exato. Não se atenta às novidades, né? Exatamente. Aquilo lá, puta, já usei aquilo há quanto tempo? 10 anos. Gente, mas já passou 10 anos. E hoje as coisas são muito rápidas, né? Então, uma forma de você procurar, busque profissionais que consigam te trazer essas novidades e oferecer um resultado muito bom aí pro seu paciente, pro seu familiar, pro seu amigo. Então, assim, existe tratamento. Se vocês conhecem alguém que tem algum tipo de problema desse, busque tratamento, porque é acessível. Hoje conosco o Rodrigo Serri, enfermeiro que se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes com feridas crônicas. Falamos de um universo muito importante para que todos, mais cedo ou mais tarde, vão ter que se atentar a esse tipo de problema, faz parte do nosso dia a dia. Mas já que hoje é sabadão, vamos mudar um pouco o assunto. Temos coisas legais acontecendo. Se liga na nossa agenda aí, ó. Se liga, Más Companhias, Teatro Iguatemi Campinas, mais conhecido como Carioca e considerado um dos maiores humoristas e imitadores da atualidade, Marvio Lúcio passa pela cidade dia 3 de março com seu novo espetáculo, recebendo no palco a presença de seus principais personagens. Dica legal, informações teatroiguatemicampinas.com.br. Katy Perry, Allianz Parque, São Paulo. Um dos maiores nomes da música pop mundial vai desembarcar na capital paulista dia 17 de março a bordo da turnê Witness the Tour, trazendo na bagagem seus ultra mega sucessos. Já anota aí, informações mediorama.com.br. E para curtir informações e novidades sobre tudo que rola de melhor em Campinas e região é muito fácil. Basta pintar no portal que é a cara da cidade. Anota aí, gustavofrison.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Esteve conosco o Rodrigo Serri, enfermeiro, enfim, falamos um pouco do universo das pessoas acamadas. Rodrigo, para encerrar, como é que as pessoas podem que acompanhar o programa e se identificaram com esse assunto, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer nas nossas famílias? Como é que pode obter mais informações e buscar ajuda? Sim, qualquer dúvida à sua disposição, eu acho que pode mandar aqui a dúvida que tiver por e-mail da produção aqui da CBN e vai me encaminhar. E o mais breve possível eu respondo, tá, para a gente poder esclarecer as dúvidas, oferecer o que for possível. Soluções, né? Para essas pessoas, porque ferida tem solução. E não vamos deixar isso para trás, porque dá para resolver. E é legal que quando o Rodrigo foi anunciado que ele estaria aqui hoje, o universo dos enfermeiros ficou alvoroçado, se sentiu prestigiado, isso é muito legal. Isso é muito né? legal, pessoas que trabalharam comigo, tanto na PUC quanto no Hospital Madre Teodora, foi muito legal. Isso é gostoso porque é bem isso, é a valorização do trabalho. Sim, claro. A gente pensa muito, tratamento a gente pensa muito no médico. O médico é extremamente importante, ele que diagnostica, invisível, mas o enfermeiro é muito importante para o cuidado, né? Então, eu agradeço estar aqui presente, defendendo essa classe, falando aqui em nome de todos, que a enfermagem é um grande parceiro do paciente e da população. É o maior parceiro. É o maior parceiro. Obrigado então pela presença. Eu que agradeço. Antes de encerrarmos, claro, não o faríamos sem antes cumprimentarmos alguns dos aniversariantes desta semana. Então já anotem aí, ó, Mauro Salé, que faz aniversário, parabéns a ele, grande abraço. Também beijo para Elaine Carvalho, faz aniversário, parabéns. Guilherme Campagnoni, Lígia Testa, beijo para você. Gino de Domênico também fez aniversário. Adolfo Eras, Carolina Albuquerque, lá do Iguatemi, grande abraço para você, beijo também. Ana Lúcia Correia, Calil Goraib, olha quanta gente legal fazendo aniversário. Inesice, André Luque, meu Deus, fazendo aniversário, esse tem história também. Reginaldo, lá da Educadora, também grande abraço. E Eduardo Rodrigues.
a lenda, o mito, o famoso Bolacha, que está conosco aqui hoje à mesa nos trabalhos técnicos, faz aniversário amanhã, parabéns a ele também. Semana que vem estaremos de volta, não se esqueçam, sabadão, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com mais uma edição do Circuito CBN. E não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 2h15 da tarde, temos também, lá pela TVB Record Campinas, e também amanhã, 8 da manhã, com representação, portanto, a edição 1056 do programa Circuito Fechado. Há 21 anos no ar, vamos acompanhar o Fórum Campinas pela Paz, estivemos conversando, inclusive, com o escritor e ativista Arun Manilal Gandhi, que ele é neto do pacifista indiano Mahatma Gandhi, foi muito legal. Então, a partir das 2h15 da tarde, hoje, Circuito Fechado pela TVB Record. Agradecimento, claro, eu gosto de fazer sempre, agradecer aos nossos parceiros que apostam no nosso trabalho na TV e também aqui no rádio, Luiz Fernando Savian, Bruno Costa, Gilson Gomes de Oliveira e Giovanni Madalone. Obrigado a todos. Lembrando que qualquer edição aqui do Circuito CBN vocês encontram disponíveis em nossa página oficial lá no Facebook, pode procurar programa Circuito CBN, todas as edições disponíveis, inclusive essa, em breve estará lá também. Obrigado a todos. Semana que vem, portanto, estaremos de volta sabadão, 9h30 da manhã, ao vivo, com mais uma edição do Circuito CBN. Espero por vocês. Até lá, tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison.